Oi, pessoal. Tava distraído aqui. Agora que a gente terminou de falar sobre conservação da quantidade de movimento, a gente vai falar sobre colisão. Então é uma espécie de... Tem um tópico só para isso, do tanto de exercício, né? Por isso que eu coloquei lá no começo dos tópicos da disciplina, justamente eu coloquei duas imagens e uma delas era colisão, porque a gente associa muito os exercícios de colisão com os exercícios de quantidade de movimento, né? E aí a gente tem eu coloquei uma fotozinha aqui, né, de uma mesa de sinuca, que é o exemplo clássico de quantidade de movimento com colisão. E aí a gente pode ter dois tipos de colisão, né? Uma colisão frontal aí, né? Aí pode acontecer diversas coisas com essas duas esferas, né? Elas podem andar juntas ou bater e voltar. E cada um assumir uma velocidade, né, dependendo da configuração e das velocidades iniciais. E o segundo caso aí, que tem é uma colisão oblíqua. E aí, quando a gente tiver uma colisão oblíqua, cada uma dessas esferas vai ir para um lado, né? Para assumir uma velocidade diferente, igual nessa figura aqui embaixo. E aí a gente vai ter que fazer tudo em x e tudo em y. Então, a quantidade de movimento em x tem que se conservar antes igual depois, e a quantidade de movimento em y antes e depois tem que se conservar, tá bom? E aí tem um detalhe muito importante quando a gente fala de colisão, que é o chamado coeficiente de restituição. Existem diversos tipos de colisão, né? E elas são separadas entre dois extremos e as intermediárias. Os extremos são as colisões elásticas e as plásticas ou inelásticas. O coeficiente de restituição é essa letrinha, né? A letra E. Ele é uma relação entre as velocidades, né, dos dois corpos depois e as velocidades dos dois corpos antes. Só que invertido, né? Tipo assim, a gente faz VB menos VA em cima e VA e VB menos VB embaixo. De onde surge essa fórmula, né? Essa fórmula surge da perda de energia durante a colisão. Se você fizer a princípio do impulso da quantidade de movimento para um e para outro, e aí você fizer um arranjo com essas duas equações, uma sobre a outra e tal, você consegue esse fator, que é justamente esse fator aí, coeficiente de restituição. Eu não vou mostrar como é que chega nisso, porque a gente só utiliza, né? É muito mais fácil a gente utilizar essas coisas que isso vai dar. O coeficiente de restituição é meio, é 0,75, é 1, é 0. De ordem prática, como funciona? Se a colisão é elástica, se o coeficiente de restituição é 1, quer dizer que não houve perda de energia. Então é como se fosse uma bolinha perfeitamente elástica. Se você joga essa bolinha no chão, ela vai quicar e vai voltar sempre com a mesma altura infinitamente. Né? Fica sempre com a mesma altura infinitamente. Então percebam que isso é uma aproximação teórica. A gente não vai ter nada perfeitamente elástico. Né? Na prática a gente tem essa bolinha de tênis aí que pinga e vai perdendo altura. Então, aqui a gente tem um exemplo de colisões perfeitamente elásticas, né? Perdão. Que ocorrem dentro justamente o que a gente utiliza para as colisões entre as moléculas, né? Colisões perfeitamente elásticas. E a gente pode ficar o dia inteiro olhando essas bolinhas aqui. Provavelmente vocês já não estão nem prestando atenção no que eu estou falando e estão olhando essas bolinhas, né? E tem a colisão plástica. O que é a colisão plástica? É a colisão onde os dois objetos vão se unir. Então a gente fez exercícios assim. Que exercício que a gente fez que foram assim? Dos vagões de trem. Qual foi esse exercício? Esse exercício aqui, que os vagões de trem se uniram. Então é uma colisão, é como se fosse uma colisão perfeitamente inelástica, né? Ou plástica. Aí. O coeficiente de restituição é 0. Quer dizer que muita da energia foi absorvida como deformação. Por isso que esses dois objetos ficaram juntos. Né? A gente vai fazer um exercício e a gente vai calcular justamente essa perda de energia. Tá bom? Então tem assim, ó, abandona-se a partir do repouso na posição θ igual a 0 graus, então é nessa horizontal aí, pega esse saquinho na horizontal e solta. E esse saquinho tem 6 libras, lembra que isso é peso, como mostra a figura 15 e 16, essa figura aí do lado. Após cair, então, quando θ é igual a 90, tem essa colisão,
o saquinho atinge uma caixa de 18 libras. Se o coeficiente de restituição é meio, determina as velocidades de ambos os corpos antes e depois do impacto. E determinar também a perda de energia. Então, vamos lá. Primeiro movimento é o movimento aí do saco. O saco ele tem uma altura e ele vai cair aí nesse movimento circular. Ah, professor, a gente vai usar movimento circular? Não. Agora que a gente aprendeu energia, vamos utilizar energia, não é isso? Conservação de energia mecânica. Energia potencial gravitacional virando energia cinética, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui eu vou chamar a referência aqui de zero, né? Essa linha aqui vai ser y igual a zero, tá bom? Então essa altura vai ser 3, que é justamente o raio aí desse ciclozinho. Então vamos lá, conservação de energia. Então, conservação de energia, a gente vai ter T0. Eu vou chamar de 0 porque 1 e 2 vão ser depois que tiver a colisão, antes e depois da colisão. Então, a energia cinética antes, a energia potencial antes, energia cinética antes e energia cinética depois e energia potencial depois, V. Certo. Então, o que eu tenho de energia cinética antes? Eu não tenho nada, né? A energia cinética aqui inicial é 0. E a energia potencial depois é 0. No referencial, né? Nesse y igual a 0 aí vai ser 0. Tá certo. O que eu vou ter de energia potencial aqui? Eu vou ter mgh, né? Esse H aí é justamente esse 3 pés. E isso tudo vai se transformar em energia cinética, né? mv, vou chamar aqui de VA1 ao quadrado sobre 2. E essa massa aqui também é do A, né? Então, a massa aqui ela pode ser simplificada. Eu vou ter que o VA, resolvendo aí, VA em 1. Lembre que a altura é 3 pés, a gravidade e tal. Fazendo essas contas, eu vou ter a velocidade de 13,9 pés por segundo. Ok, pronto. Essa é a velocidade com que o A vai ter um impacto no bloquinho B, tá bom? Então pronto, agora que a gente calculou a velocidade de impacto, a gente pode calcular as velocidades antes. A gente já tem as velocidades antes e depois do impacto, né? A velocidade de B, que é o bloco que vai ser 0, e a velocidade de A vai ser essa daqui. Então, essa primeira parte antes do impacto a gente calculou. Vamos calcular depois do impacto. A gente vai utilizar conservação da quantidade de movimento. Então, é isso que a gente vai utilizar. Tá bom? Então, a gente tem MA, VA em 1, mais MB, VB em 1, quer dizer, antes é igual a massa de A, depois, e do B depois. Pronto. Então, a do A antes é essa daqui, 13,9. A do B antes é 0. Tanto A quanto B vão ter velocidades depois, que a gente vai calcular. Então, vamos lá. MA vezes VA. Quanto que vale VA? 13,9. É igual a MA. Lembra que MA a gente tem MA e MB, né? A é 6 libras, é o peso, a gente tem que dividir pela gravidade para ter a massa. Então, é 6 dividido por 32,2. Tá bom? E a mesma coisa para o peso do bloquinho B para calcular a massa. Então, MA vezes VA em 2. Eu não sei VA em 2. E MB, VB em 2. Que outra equação? A gente tem, então, duas incógnitas. Quais são as incógnitas aqui? A velocidade A em B depois. Que outra equação que a gente tem aqui? Que outra informação a gente pode pegar para ter outra equação para conseguir resolver esse sistema? É justamente o coeficiente de restituição. Então, o coeficiente de restituição, o E é meio. E aí, lembra o que era esse coeficiente de restituição? Era essa formulazinha aqui, né? Então, vamos lá. Essa vai ser a nossa outra equação. Então, o E, que é igual a meio, vai ficar meio é igual a VB em 2 menos VA em 2. Sobre VA em 1, que é 13,9, e VB em 1, que é 0. Então, essa é a segunda equação que a gente tem. Então, isso é um sistema, né?
As duas equações vão ficar assim, ó. A primeira equação aqui de cima vai ficar VA em 2 é igual a 13,9 menos 3 VB em 2. Então, essa é a equação 1. E a equação 2 vai ficar VA em 2 é igual a VB em 2 menos 6,95. Então, isso daqui é a nossa equação 2. Então, com as duas equações, a gente tem um sistema. Das equações 1 e 2. E aí, resolvendo esse sistema, a gente vai encontrar a resposta, né? O VA vai ser menos 1,74 pés por segundo e o VB 5,21 pés por segundo. Então pronto, essas são as velocidades. O que ele pede mais? Ele pede determine também a perda de energia durante a colisão. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar o princípio do trabalho e energia. Então, utilizando o princípio do trabalho e energia, como é que era? Era a energia cinética em 1 mais a somatória dos trabalhos em 1 e 2, lembra? Isso daqui vai ser a energia cinética em 2. As únicas forças, a única força que vai ter aí, como vai ser um movimento na horizontal... antes disso, vamos interpretar o movimento. O que é interpretar o movimento aqui? Ó? O que está acontecendo aqui? Quer dizer que o saquinho de A ele vai para a direita com 1,74. Por que para a direita? Tem um detalhe aqui que eu esqueci de falar, também a orientação, né? Eu estou orientando aqui para a esquerda como x positivo, porque justamente eu coloquei essa velocidade aqui positiva. Tá bom? Esse 13,9 é positivo, é para a esquerda. Esse bloquinho, o saquinho está indo para a esquerda. Então quer dizer que para a direita é negativo. E aí o bloquinho ele vai para a direita, para a esquerda, com 5,21 pés. Então é isso que está acontecendo. Depois do impacto, o saquinho voltou com a velocidade de menos 1,74 e o bloquinho foi para a esquerda com 5,21. Pronto. O que aconteceu aí? Teve o coeficiente de restituição de meio e teve perda de energia. O que a gente vai calcular vai ser o trabalho aí dessas forças não conservativas, que foi justamente por conta da energia de deformação, que acaba virando calor, som, tudo isso é perdido. A gente vai generalizar como uma força não conservativa. Eu espero aqui ter um valor negativo. Espero não, vai dar com certeza um valor negativo aqui. Por que vai dar um valor negativo? Porque são perdas. A gente está vendo aqui perda, vai ser o trabalho aí de diversas forças no sentido de ter perda. Porque tinha uma energia cinética em 1 que vai ser maior do que a energia cinética em 2. Então essas perdas vão ser justamente, né, generalizando aí nesses trabalhos genéricos 1 e 2, a energia cinética em 2 menos a energia cinética em 1. Então a gente pode fazer essas contas aqui. Quais são as energias cinéticas em 1? É a soma das energias cinéticas de A em 2 agora, né? As energias cinéticas de A e de B, ou seja, MA, VA, 2 ao quadrado, eu coloquei o meio do lado de fora. MB, VB, 2 ao quadrado. E isso daqui menos, coloquei o meio do lado de fora. A gente vai ter, antes a gente só tem o movimento do saquinho A. Então a gente vai ter aqui meio de MA, VA, 1 ao quadrado. E aí fazendo essa conta, esse trabalho genérico aí das perdas vai ser menos 10,1 pés vezes metro. Vezes libra. Nossa, vezes metro, nada a ver. Vezes libra força. Lembra que a unidade de trabalho é força vezes deslocamento, né? DS, deslocamento. Então é unidade de deslocamento que é pé e unidade de força que é libra, né? Libra força. Lembra que o livro generaliza aí por libra. Toda vez eu falo, né? Mas é isso mesmo, generaliza para libra. Então essas são as perdas. No SI seria joule, né? Aqui a gente coloca aí pé vezes libra. Tá certo? Então esse é o primeiro.
Certo, o próximo exemplo que a gente vai fazer é o exemplo 15 e 11. Exemplo 15 e 11 fala assim, ó, discos lisos A e B de 1 kg e 2 kg, então A de 1 kg e B de 2 kg, colidem como mostrado nessa figura. Se o coeficiente de restituição é 0,75, determine os componentes x e y da velocidade final de cada um dos discos imediatamente após a colisão. Então, esse exercício aqui, a gente está vendo que tem um movimento, uma colisão oblíqua, né? Isso aqui é uma colisão oblíqua. E aí a gente vai ter que utilizar todos os equacionamentos para x e y. Qual que é o detalhe aqui? O detalhe mais importante desse tipo de exercício é vocês perceberem qual que é o plano de contato. Percebam que o plano de contato, né, a linha de colisão, é no eixo x. O plano de contato é o eixo y. Então, eu vou utilizar aqui as duas juntas como conservação da quantidade de movimento, utilizando o coeficiente de restituição no eixo x, tá bom? É mais fácil fazer do que vocês vão ver a diferença no exercício. Então vamos lá. A primeira coisa é as velocidades, elas são oblíquas, então eu vou ter que decompor, tá bom? Eu vou ter um, deixa eu utilizar outra cor aqui. Eu vou ter V1x. Deixa eu só ver como é que eu chamo para ficar do mesmo jeito. VA x1 VA y1. Vou ter VB x1 e VB y1. Então aqui é o do A e aqui é o do B. Certo, então vamos começar a decompor. Lembrem dos sinais. Ó, VA em x é positivo e é a componente, o cateto adjacente do θ ali. Então vai ser VA, VA1, né? Isso aqui é VA1 antes, cosseno de 30. Então fazendo 3 vezes cosseno de 30, isso aqui vai dar 2,60 metros por segundo. Beleza. Em Y também está orientado para cima. E aí vai ficar como aí? Vai ficar VA seno de 30. E aí VA1 seno de 30. Deixa eu pegar o resultado aqui. Vai ser 1,50 metros por segundo. Ok, agora em Y, ou para B. Para B, tanto em Y quanto em X vão ser negativos, então eu já vou colocar aqui o negativo para não esquecer. Aí eu vou ter VB antes, VB antes. Para X vai ser o cateto adjacente do ângulo de 45, então vai ser cosseno de 45. E para Y vai ser seno. E aí VB vale 1 metro por segundo, e aí vezes a raiz de 2 sobre 2, que é 0,707, né? Então vai ser 0,707 e 0,707. Pronto, eu achei todas as velocidades em x e em y. Certo, e isso aqui que eu fiz, eu decompus. Agora a gente vai fazer a conservação da quantidade de movimento. Então aí, fazendo a conservação da quantidade de movimento, primeiro eu vou fazer em x. Então em x eu vou ter o quê? Eu vou ter MA VA x1 mais MB VB x1 MA VA x2 MB VB x2. Pronto, então essa é a equação. Vamos colocar aí os nossos valores. Então MA vale 1 e MB vale, e a massa de A vale 1 e a massa de B vale 2. Então vai ficar 1 vezes VAX, VAX ele é 2,60, mais MB, que é 2 vezes a velocidade B,
em um que é menos 0,707. Então vai ficar 2 vezes menos 0,707. Então aqui vai ser 1 vezes VAx2, que eu não sei, e aqui 2 VBx2. Pronto, a gente tem uma equação aqui. Então eu tenho VAx2 mais 2 VX em 2 é igual a essa soma aí, que vai dar 1,18. Pronto, essa é a primeira equação. Certo. De onde vai sair a segunda equação? Do coeficiente de restituição. Esse coeficiente de restituição aqui, ele vale 0,75 e ele é igual a essa formulazinha aqui que a gente viu, lembra? Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, vou substituir. Então, vai ficar... como? Vai ficar VB em 2, que eu não sei. Vou colocar o x aqui, porque eu estou fazendo em x, menos VA x em 2 sobre VA1. VA1 era 2,60 menos 0,707. E aí, fazendo essa conta, eu vou conseguir minha segunda equação, que vai ficar VB x em 2 menos VA x em 2. E aí, pegando, diminuindo embaixo, né, no caso vai somar, e multiplicando 0,75 vai sobrar 2,48. E essa é a equação 2. E aí, com as equações 1 e 2, a gente consegue um sistema. Das equações 1 e 2. E aí, resolvendo essas equações aqui, 1 e 2, né? Posso copiá-las. Eu vou conseguir os valores de VA e VB. E aí, resolvendo, né, eu tenho que o VAx em 2 e o VB x em 2 valem quanto? O VA vai ser menos 1,26, mudou de sentido, né? E VB vai ser 1,22. Pronto, essa é a componente depois em x e em y. E para y, em x e em... Não, perdão, eu falei errado. Essas são as componentes depois da batida em x, para A e para B. Pronto, agora eu falei certo. O que aconteceu com a velocidade em x de A? Inverteu, né? Agora foi para a esquerda, ele estava indo para a direita e foi para a esquerda, depois da colisão. E em x ele estava indo para a esquerda e agora está indo para a direita, tá bom? Certo. Agora eu só achei a componente em x. E a componente em y? A componente em y, eu vou fazer conservação da quantidade de movimento para cada uma das esferas separadas. Isso é bem interessante. O que aconteceu aqui? A gente consegue ver que o plano de contato, que a colisão foi só em x. Em y, as bolinhas vão permanecer com as mesmas velocidades. Como é que vai ficar? Para a bolinha A, eu nem preciso fazer, vai ficar assim. MA, VA, Y em 1 é igual a MA, VA, Y2. Ou seja, né, se eu simplifico aqui, você vai ver que as duas velocidades são iguais. Ou seja, a velocidade em y depois da batida é a mesma antes, que era 1,50. E para B vai ser a mesma coisa também, que vai ser menos 0,707. Percebam que nada acontece com o movimento em y. As duas bolinhas vão permanecer. Ó. Então, a bolinha A ela estava indo para cima, ela vai continuar indo para cima. E a bolinha B estava indo para baixo, ela vai continuar indo para baixo. E aí, as respostas das velocidades escalares com as componentes x e y estão aqui. Né? A velocidade em 2 vai ficar 1,96 e
depois da batida vai ficar 1,41. É só fazer a Pitágoras, né? Dessas duas componentes, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar. Percebam que isso daqui é um detalhe bem interessante, né? Como a colisão foi só em X, a gente aplicou as equações de quantidade de movimento como um sistema, porque eu tive o impacto, né? As duas forças de impacto são em X. Então, eu só tive forças internas em X. Já em Y não aconteceu nenhum impacto que mudasse a direção, né? A bolinha continuou na direção dela. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar de quantidade de movimento. Obrigado e bons estudos.